Boa noite, me chamo Rodrigo Alves, tenho 38 anos e moro no estado do Rio de Janeiro, onde eu trabalho há 4 anos como vigilante. Eu nunca acreditei nessas coisas sobrenaturais, nunca tinha visto ou escutado coisa alguma em relação a isso, mas como tudo tem uma primeira vez, a minha havia chegado. A empresa que eu trabalho pegou um serviço para tomar conta de um maquinário que ficava à noite sozinho em um lugar bem deserto. Tinha uma empresa que construía novas estradas e eles não trabalhavam à noite. Ao dia, um ônibus deixava os homens que trabalhavam lá e à tarde iam buscar. Eles iam e as máquinas ficavam sozinhas até o dia seguinte. Foi aí que a minha empresa de vigilância foi contratada para cuidar dessas máquinas, pois o risco delas serem roubadas era muito grande. Mas o perigo com quem ia até lá era ainda pior. Ficavam 2 vigilantes no meio do nada a noite inteira, apenas com a luz das lanternas e muita coragem, pois se algo acontecesse, levaria um tempo até a ajuda chegar. O outro vigilante que trabalhava comigo nessa época se chamava Paulo, e era mais medroso do que tudo. Nós íamos com o fiscal da empresa até lá e sempre antes de sair ele nos falava: se virem alguém, não vão dar uma de herói, liguem que tomaremos as providências. Então ele ia embora e ficávamos lá no meio do nada. O lugar era uma subida de serra e quando a noite chegava era tanto mosquito que nem repelente dava jeito. Nós entrávamos nas cabines dos tratores e das retroescavadeiras e ficávamos lá por um tempo, pois os insetos não te deixavam em paz um só minuto. E todas as noites era assim, pela manhã bem cedo nosso fiscal passava para nos buscar. Apesar do perigo, era um trabalho bem tranquilo. Nunca acontecia nada, só os mosquitos eram vistos todas as noites de plantão. Nós nunca ficávamos no mesmo lugar, pois sempre que chegávamos à estrada, estava mais à frente. E pelos cálculos dos que estavam nessa obra, mais 10 dias eram suficientes para ligar a nova estrada até uma que já existia. E eu dei graças a Deus, pois depois de quase 8 meses, meu fiscal já ia falando que depois de encerrar tudo, eu iria ficar em uma escola infantil, a 1 hora da minha casa, e deixar aquele lugar esquecido para trás. Mas quando faltavam 2 dias mais ou menos para terminar, eu e o Paulo vimos uma coisa que foi difícil de acreditar. Eu mesmo, se não tivesse visto com os meus próprios olhos, não acreditaria. Eram 10 e pouca da noite e eu estava com o Paulo andando entre as máquinas e conversando alguma besteira, quando escutamos alguém vindo correndo mais à frente, onde a estrada nova encontraria a velha que já existia. Até lá era só um matagal e estrada de terra batida, e de longe vimos a poeira levantar com os passos de alguém correndo. Ficamos atrás de uma árvore, olhando quem poderia ser, e vimos um homem entrar justamente onde ficavam as máquinas maiores. Então ele passou por ela e saiu mais à frente, onde ficava um grande matagal. Nós corrimos e subimos em um trator para tentar ver melhor. E o Paulo pegou a lanterna para acender, mas eu não deixei. Não acende, ele vai saber que tem gente aqui. E esse matagal não tem como ver onde ele está. Eu peguei o celular e liguei para o fiscal, que tomou as providências. Foi quando começamos a escutar gritos horríveis que vinham lá de dentro da mata. Esses gritos que até hoje não saem da minha cabeça. O homem gritava como se algo estivesse sendo arrancado dele. Era algo desesperador e tive vontade de correr dali na mesma hora. Mas a ajuda mais próxima ficava a quase 1 hora de onde estávamos. Foi quando o grito do homem se transformou no que pareceu um urro animal. E vimos algo começar a quebrar os galhos secos e abaixo o mato à nossa frente. Com tanta fúria que a nossa reação foi apenas nos abaixar dentro da cabine do trator. Mas quando escutamos o barulho já próximo de nós, acendemos as lanternas e apontamos na direção de onde vinha. E diretamente do matagal saiu uma coisa que eu vou tentar descrever com palavras. Estava molhado, tinha pelos, braços longos que iam quase na base do chão.
Orelhas caídas e a cabeça lembrava de um homem, só que com dentes para fora, e os olhos que brilhavam. O animal, quando nos viu, começou a correr entre as máquinas urrando, e nos desesperamos sem saber o que era a criatura que estávamos vendo. O pior é que o bicho estava com roupas, e na hora não pensamos que poderia ser aquilo. O bicho ficou correndo e nos assustando por um bom tempo, até que finalmente chegou o fiscal em uma viatura da polícia e contamos o que vimos, mas depois de olhar tudo ao redor, não vimos mais nada. O animal estava com as roupas do homem que vimos correndo, então com certeza aquele bicho era ele. Na hora eu não percebi, mas o que vimos foi um lobisomem. Não há outra explicação. Na hora do medo eu não queria saber o que era, só queria saber que aquela coisa não poderia chegar perto de mim. Mas era sim um lobisomem, com toda certeza. Dei graças a Deus quando aquela obra finalmente acabou e hoje trabalho em um lugar muito mais tranquilo. Quem era o tal homem que vimos virar bicho? Nunca saberemos. Até hoje, o Paulo não gosta de falar daquela noite, e eu também não sou muito de comentar. Mas sem dúvidas, naquela noite, nós vimos um lobisomem. Boa noite e obrigado por contar o meu relato aí no seu canal. Todos os dias eu me pergunto o que mais pode existir nesse mundo que possa ser pior do que a morte. E eu tenho uma resposta. Pior que a morte é saber que ela está chegando. Foi assim que me senti naquela noite, quando um bicho vindo do próprio inferno veio atrás de mim. Eu me chamo José Gonzaga, tenho 38 anos e moro no interior do Rio Grande do Norte. Há 5 anos atrás, eu tive uma das piores experiências que alguém pode ter nessa vida. Primeiro, eu vi a morte por mãos humanas e depois por garras, vindas do próprio inferno. Eu trabalho com a minha esposa fazendo salgados, pizzas e bolos. E naquele domingo recebi uma grande encomenda de salgados para entregar próximo ao posto de gasolina aqui da minha cidade. Então marcamos um horário já próximo das 5 da tarde. Eu saí na moto que tinha comprado fazia pouco mais de um mês. Como os negócios estavam indo bem, conseguimos comprar um forno melhor, contratar mais pessoas e comprar a moto para agilizar mais as entregas. Antes de ir, eu já senti uma sensação ruim de que algo iria acontecer, mas mesmo assim eu fui até o dito posto entregar a encomenda. Quando parei a moto, peguei o celular para ligar, pois não vi ninguém, apenas um frentista mais à frente, sentado, sem nenhum carro para abastecer. E foi quando, do nada, chegam 2 homens armados atrás de mim, me mandando descer da moto e andar até perto de um carro que eles estavam. Então me mandaram entrar, e um dos homens pegou as chaves da minha moto e saiu. E eu fiquei com mais 2 dentro do carro que seguia o homem que estava em minha moto. Nós entramos por uma estrada e fomos em frente até ficar bem distante de qualquer casa ou pessoa. Quanto mais longe nós íamos, mais eu pensava que eu iria morrer, pois eles não me levariam para tão longe apenas por levar. Nós estávamos em uma estrada bastante escura de chão, e mais à frente o homem em minha moto parou, e os 2 que estavam no carro também pararam e me mandaram descer. Era ali que eles me matariam. Mas o homem da moto falou: é só seguir essa estrada sempre direto que você vai conseguir ajuda. Então um deles veio, pegou minha carteira, celular e tudo que eu tinha nos bolsos e depois me mandou deitar no chão e só levantar quando não estivesse mais vendo eles indo embora. Quando o carro e a moto se foram, eu comecei a chorar. Não de raiva por ter perdido os meus bens, mas porque eu achei que fosse morrer. Pois se eles quisessem me matar e me enterrar ali mesmo, dificilmente alguém acharia o meu corpo. Quando eu não escutei mais qualquer barulho, levantei e olhei ao redor, onde eles tinham me deixado. Eu estava em uma estrada na mais completa escuridão e a ajuda mais próxima deveria estar a mais ou menos 1 hora de caminhada. Comecei a andar e a rezar a Deus, pedindo proteção, pois de um lado e do outro da estrada era só mata e mais mata. Tinha uns galhos secos no chão e eu peguei um para me defender de algum animal que porventura pudesse aparecer.
Foi quando uma sensação de não estar sozinho ali invadiu a minha alma. E cada passo que eu dava eu sentia que algo me observava. Eu tinha escapado da morte faziam alguns minutos, mas ao que parecia ela ainda não tinha me deixado em paz. Foi quando escutei passos que não eram meus, e então parei e os passos também pararam. E com os olhos já cheios de lágrimas de pavor que eu sentia, gritei, perguntando quem estava ali, mas ninguém respondeu. E então eu voltei a andar e foi aí que comecei a escutar algo que parecia um porco fuçando o chão. Deveria estar a uns 20 metros de mim e eu vi o capim se mexer onde o animal estava. Foi aí que lembrei que poderia ser um queixada, um tipo de porco do mato bastante violento, que pode atacar pessoas se sentir ameaçado. Então eu corri e vi que o animal começou a vir atrás de mim. Então subi na árvore mais próxima para tentar me livrar do animal, mas o que levantou da mata não era nenhum porco. Com o tempo sua visão melhora e você consegue ver um pouco melhor no escuro. Era uma noite de lua e eu vi uma estranha criatura se levantar do capim e farejar o ar. A criatura que se levantou do capim lembrava um urso, só que com a cabeça de um grande pastor alemão. O bicho começou a caminhar de pé para ficar mais alto que os capins ao seu redor. Foi quando eu parei de raciocinar direito na hora e pulei da árvore e comecei a correr em desespero. Eu gritava por ajuda, sem nem me lembrar o quão longe eu estava de qualquer casa ou pessoa que pudesse vir ao meu socorro. Eu olhava para trás direto, mas a criatura não vinha atrás de mim. Só ficou parada me olhando correr. Quando eu já estava a uma boa distância, comecei a escutar algo correndo na estrada. Sem dúvidas, era aquele demônio que vi nos capins, vindo correndo atrás de mim. Eu voltei a correr e foi aí que algo aconteceu. Um milagre. De longe eu vi os faróis de um carro e luzes piscando. Era uma viatura da polícia que não sei porquê estava naquele fim de mundo. Eu comecei a gritar e balançar os braços e o carro parou bem ao meu lado. Eles desceram e perguntaram quem eu era e o que estava fazendo ali. Então contei a eles o que tinha acontecido e um dos policiais falou: "Você não deve agradecer a nós, e sim ao frentista do posto, que viu você sendo roubado e ligou para nós minutos depois de ver os ladrões entrarem por essa estrada. Se não fosse ele, nós não saberíamos aonde te procurar." Eu fui até a delegacia e depois eles me deixaram em casa. Contei o que aconteceu em depoimento, mas nada falei sobre a criatura que tinha visto depois que os ladrões foram embora. Afinal, ninguém acreditaria em mim. Apenas a minha mulher sabia até então de toda a história. Pensando com mais calma e depois de ver e ouvir várias histórias, hoje posso dizer que a criatura que vi na estrada era um lobisomem. Ele estava brincando comigo, como se estivesse se divertindo com o meu medo. E se não fosse a viatura, nem gosto de pensar no que teria acontecido. Naquela noite, eu escapei da morte por 2 vezes e não sei qual seria o pior: morrer nas mãos dos ladrões ou nas mãos de uma criatura da noite. O que eu posso dizer com certeza é que nasci de novo e agradeço aos céus todos os dias pelo dom da vida, pois quando você vê a sua por um fio é que percebe o quanto a vida é preciosa. Boa noite e obrigado por contar o meu relato no seu canal. Olá a todos, me chamo Alex Moreira e venho aqui relatar um fato que aconteceu com o meu tio em uma fazenda lá em Uruaçu, no interior de Goiás, do encontro que ele teve com um homem que virava bicho em noites de lua cheia. E assim como o fato me foi relatado, falarei aqui para os ouvintes. Tudo começou quando meu tio Joaquim virou capataz de confiança de um senhor chamado Coronel Alaor, que era dono de muitas terras por lá e também responsável por contratar empregados, principalmente
na área do garimpo. Era o ano de 1998, no mês de junho, que se contratavam muitas pessoas naquela fazenda e o meu tio era um dos que escolhiam os que iriam trabalhar por lá. Só que ele escolhia de um jeito bem peculiar. Nessa época, ele era dono de um cavalo desses bem caros, que se chamava Comate. Ele era da raça Appaloosa, muito bonito e novo. Na época, ele só tinha 4 anos, bem arisco e desconfiado com gente que ele não conhecia. Se vacilasse, ele mordia e dava coices, e não era qualquer um que chegava perto dele. Meu tio andava por todo o território da fazenda montado nele e chamava a atenção por onde passava. Pois muito bem, como falei antes, o meu tio tinha uma maneira bem diferente de escolher quem ia trabalhar na fazenda. Ele pegava o comante e botava o cabra na frente dele. Se o bicho batesse os cascos no chão, o meu tio já dispensava na mesma hora. Ele só escolhia os que o animal não batia os cascos no chão. E nunca teve um empregado lá ruim ou preguiçoso. Só depois que o cavalo ajudava meu tio na escolha, ele ia treinar um novo funcionário na sua respectiva função. Até que no mês de junho começou a chegar gente nova para o meu tio escolher e treinar. E o cavalo dele já fazia as escolhas. Já tinha mais de um ano que ele fazia isso, quando em uma manhã chegou na fazenda um homem alto, muito forte, qualificado a trabalhar com as mangueiras da chupadeira, um equipamento de mineração que usava um jato forte de água para lavar os cascalhos e assim tirar o ouro. Esse homem se chamava Aloísio, tinha uns 2 metros de altura e pesava muito mais de 100 quilos, muito forte e muito grande. Só que para esse empregado, o comante agiu estranho. Não bateu os cascos, mas ficou olhando desconfiado e com um certo medo. Só que meu tio, vendo o tamanho do homem e a força, viu que ele era ideal para o serviço e o contratou. E nos primeiros 15 dias, o homem trabalhou duro, dando um bom lucro à fazenda e não houve nada do que reclamar. Lá na fazenda, quando a noite chegava, os empregados iam tomar banho e depois iam para o refeitório fazer suas refeições. Aí rumavam para os dormitórios, que eram divididos em 4. Nessa noite, um dos empregados estranhou esse tal de Aloísio, que tomou banho, jantou rápido e foi ao dormitório. Então pegou uma sacola e saiu. Até aí tudo bem. Só que o homem começou a ficar inquieto, pois isso estranhamente aconteceu em 3 noites de lua cheia e em seguida. Até que notícias de morte de animais chegaram aos ouvidos dos empregados. Falaram que na fazenda vizinha, que pertencia a um senhor chamado Zé Gomes, havia morrido 5 vacas e 2 porcos. Na época, a polícia foi chamada e o veterinário da fazenda constatou ser um abate de um animal de grande porte, mas nenhuma onça ou lobo-guará teria a capacidade de estraçalhar um animal daquela maneira. O estrago foi terrível, foi uma coisa que parecia ter sido por diversão e não por fome. E com essas notícias de um animal assim, ficou muita gente desconfiada e com medo. E se perguntavam nas rodas de conversa que bicho seria tão cruel para fazer aquilo. Havia lá um empregado que começou a desconfiar das saídas noturnas do tal Aloísio e foi até o meu tio retornar o fato, que era bastante estranho. Mas o meu tio sabia que era comum alguns empregados saírem para bares onde haviam mulheres e lá eles gastavam dinheiro e até passavam a noite. Por isso, quando o homem comentou as saídas noturnas do Aloísio, o meu tio não ligou e nem achou estranho. No mês seguinte, o tal Aloísio continuou trabalhando que nem um bicho. Todo mundo se admirava com a disposição que o homem tinha, mas era só chegar época de lua cheia que ele mudava os hábitos. Ele ia para o refeitório na hora da agenda e saía de lá quase correndo.
E isso, é claro, não passou despercebido aos olhos do empregado, que tinha ido falar sobre os costumes do homem da outra vez, e foi novamente procurar o meu tio para relatar. Só que dessa vez o meu tio resolveu seguir o homem e ver para onde ele ia com tanta pressa. Montou em seu cavalo comante e foi atrás do Aloísio. Até que o cavalo, chegando em determinado ponto, empacou. E quando ele ficava assim, ele não andava nem por reza. Ele ficou arisco e revirando os olhos, relixando como nunca tinha feito antes, e o meu tio perguntando o que diabos tinha acontecido com o seu cavalo. E até achou que o seu comante havia endoidado. Foi aí que ele ouviu um uivo rouco de gelar até os ossos, que fez o comante tomar o rumo da fazenda na hora. O cavalo saiu em um galope rápido e sem parar. E assim que chegou na sede, o bicho pingava suor, de arreio baixo e cansado. O meu tio disse ao empregado: "O homem sumiu mata adentro, não deu para achar. Mas aviso a todos vocês: entrem e tranquem as portas e janelas. Tem alguma coisa no mato. Alguma coisa ruim e grande, que até o comante empacou, e ele não tem medo de nada, nem de onça ou lobo-guará, e nem mesmo cobra." E contou aos homens que o seu cavalo já havia até matado uma jaracuçu com os cascos. Não sei que bicho é, mas botou medo em um cavalo de muitos quilos e bem maior que um campolina. Eu vou até passar um rádio aqui para a sede da fazenda vizinha, para eles reforçarem a vigia dos animais, porque esse bicho deve ser o que está matando os animais lá daquela fazenda. No outro dia, o meu tio foi procurar o Aloísio, e ao vê-lo, perguntou: "Onde é que tu se enfiou ontem à noite?" Ele disse, escabreado: "Sabe como é, né? Marquei com uma mulher e pedi para ela me esperar no rio, na laje da pedra." "Foi mesmo?" "Foi sim, senhor", respondeu o peão. "E nessa tua ida atrás dessa mulher, tu ouviu nenhum bicho, não? Porque ontem eu estava na mesma estrada com meu cavalo e ele até empacou, com medo de algo que se escondeu no escuro." "Não vi nada não, senhor", respondeu o peão desengonçado. "Pois está certo, pode voltar ao trabalho", disse meu tio, e ele se foi. Só que na noite seguinte, meu tio viu o Aloísio sair novamente, quase correndo para dentro do mato. E quando olhou para o céu, viu que era a segunda noite de lua cheia. E o empregado, que também desconfiava do Aloísio, disse assim: "Segunda noite de lua cheia, patrão." Dessa vez, meu tio não esperou tempo ruim. Pegou sua cartucheira 22, montou no seu cavalo comante e partiu atrás do cabra. Só que dessa vez, mais de longe que da última vez, beirando o rio Maranhão. Meu tio ia todo atrás do homem, quando novamente do nada seu cavalo empacou e começou a revirar os olhos relinchando, bufando e mais arisco do que nunca. Atento, como se soubesse que alguma coisa estava para atacar. Ele ouviu algo correndo na sua direção e deu uma empinada, jogando o meu tio no chão. Meu tio se levantou rápido e viu quando um animal preto enorme, fedendo a carniça, tentou pular nas costas do comante, que com o coice de matar cowboy, jogou o bicho a uns 5 metros de distância. Meu tio então foi atento para atirar, mas depois do coice parecia que o bicho estava longe. Então bateu a poeira das roupas, montou no cavalo e voltou para a sede da fazenda, pensando em que havia atacado ele e seu cavalo. Mas quando chegou à sede já estava toda fechada e ele foi se deitar. No outro dia, já depois do café com os empregados já trabalhando, meu tio cismou de ir conferir um véio de ouro recém-achado e calhou de ser o que o Aloísio estava lavando. Meu tio foi se aproximando e, de repente, o comante morde a camisa do Aloísio, rasgando ela por completo.
O homem, já assustado com a situação, falou: esse cavalo pensa que é cachorro? Assim eu não posso ficar, porque tem um monte de mosquito. Vou pegar outra camisa. E saiu mais que depressa. Meu tio então deu folga para aquele setor, por eles já terem batido a meta, e foi atrás do Aloísio. Chegando perto do dormitório, ele vê o homem saindo com a camisa na mão, e quando ele levanta o braço esquerdo para pôr a camisa, ali estava a derradeira prova certa da desconfiança do cavalo comante. A marca do coice estava lá, tudo roxo. Até um número de crivo deu para contar o mesmo número de crivo da ferradura do comante. Nenhum homem, onça ou lobo sobreviveria a um coice daqueles. Meu tio usou sua cartucheira e disse: levanta essa camisa devagar, com a arma apontada. E então chamou o outro empregado, dando-lhe a arma apontada na cabeça do Aloísio. Ele virou o comante de costas e viu seu casco traseiro esquerdo, cheio de cabelo do bicho, e pôs o casco em cima da marca, que calçou como uma luva. Meu tio então olhou para o homem e disse: eu sei o que tu é e o que tu vira nas noites de lua cheia, mas sei que você também é um bom empregado. Aqui está seu arrendo. Vou ali tomar um café e acho muito bom para você não estar aqui quando eu acabar de engolir ele. Senão eu te encho de chumbo aqui mesmo. Meu tio se virou, pegou a arma do outro empregado e saiu para tomar o seu café. E quando voltou, nem sombra do Aloísio. Ele montou em seu cavalo comante e deu um galope rápido pelas estradas da sede, e nada do homem. Ele simplesmente desapareceu. Um bom empregado, muito forte e trabalhador, mas nas noites de lua cheia, ele era o lobisomem que atacava e matava nas fazendas vizinhas. Meu tio disse que isso aconteceu no ano de 1998, e se não fosse o seu cavalo, coisas piores teriam acontecido naquele ano que a fera morou na fazenda em que ele trabalhou. Boa noite. Viajar de carro pelo interior de São Paulo nunca me pareceu algo arriscado. Boa noite, Fael. Eu me chamo Thalita. Eu e a minha prima Camila vivíamos pegando a estrada para resolver pendências da faculdade ou visitar parentes. Naquele fim de semana, saímos de madrugada para fugir do trânsito pesado perto da capital e nós duas estávamos empolgadas. Ela tinha acabado de trocar de carro e essa seria a nossa primeira viagem mais longa com um veículo novo. A ida correu tranquila e resolvemos voltar no mesmo dia para economizar com hospedagem. E depois de resolver tudo na faculdade, pegamos a estrada de volta no fim da tarde, acreditando que o caminho estaria mais sossegado. Conversávamos sobre tudo: planos de formatura, a correria dos estágios e a saudade de casa. O céu estava bem limpo, a lua cheia já aparecia num tom alaranjado e o sol já descia, deixando o horizonte com aquele tom avermelhado. E por volta das 18h30, entramos num trecho mais isolado da rodovia. A paisagem era basicamente vegetação baixa, algumas plantações de cana e quase nenhum posto de gasolina. E como o clima estava agradável, deixamos as janelas um pouco abertas para sentir o vento. Foi aí que o carro começou a dar sinais estranhos. Primeiro a música que saía do celular começou a falhar, como se o som engasgasse. Camila foi reconectar a multimídia do carro para trocar a música, mas de repente saiu um homem correndo do nada, de dentro do canavial que havia ao lado da estrada. Batemos com o carro no homem em uma velocidade de 50 km por hora. Ele rolou por cima do carro e caiu uns 10 metros atrás. Ficamos apavoradas. Camila ficou ali uns 5 minutos, segurando o volante sem falar nada, ofegante, pensando no que íamos fazer.
Rezávamos para que o homem levantasse, mas isso não aconteceu. Então, fizemos o certo. Metemos o pé no acelerador e demos-o fora dali. Brincadeira. Saímos do carro e fomos ver se o homem estava vivo. E para nossa infelicidade, ele estava sem pulso. Então, não tivemos escolha a não ser ligar para a polícia. O celular estava sem sinal, mas para ligar para a polícia não é preciso de sinal. A atendente informou que a polícia estava a caminho junto com os paramédicos e para não sairmos do local do acidente. Ficamos ali por horas e não passava uma alma viva na estrada. Estava tudo completamente escuro. E por volta das 19h30, finalmente a polícia chegou e logo após os paramédicos. Então, eu fui mostrar onde estava o corpo do homem e adivinhem, ele havia desaparecido. A polícia só acreditou em nós porque viu a batida no carro, mas nos questionou se não havíamos batido em algum animal e confundido com uma pessoa por causa do susto. Juramos que foi em uma pessoa. Então, eles, muito nervosos, fizeram a ocorrência e já iam embora. Quando escutamos um barulho de dentro do canavial de algo correndo. Os dois policiais sacaram as armas e mandaram aquilo sair do mato. E foi aí que veio uma risada diabólica do meio do canavial. Eles nos mandaram entrar no carro e foram para trás da viatura com as armas apontadas para a direção do barulho. E foi quando saiu dali uma criatura humanoide que eu só posso chamar de lobisomem, mas não era um lobisomem comum, e sim aqueles que se transformam por meio de pacto com o diabo, pois ele tinha uns 2 metros, era forte, com um focinho enorme, presas afiadas saíam de sua boca com baba e também tinha longas garras iguais do bicho preguiça. A sua pelagem era escura e dele exalava medo, ódio e um forte fedor de podre. Os policiais ficaram paralisados de medo enquanto aquela coisa saiu do mato e seguiu o caminho pela estrada. Eu fiquei pensando por que eles não atiravam. Em seguida, a criatura deu um urro tão forte que eu gritei de medo. Então, aquilo correu estrada acima em uma velocidade impressionante. Eu diria até mais rápido que o nosso carro. Os policiais pediram que saíssemos dali urgente e que acompanhassem a viatura até a delegacia. E assim fizemos. Os paramédicos também nos seguiram. E quando fomos prestar depoimento, os policiais que presenciaram a coisa sabiam que a criatura era um lobisomem. Eles falaram que policiais sempre têm encontros com lobisomens. Porém, eles não podem relatar isso no boletim de ocorrência. E nos disseram para falar apenas que batemos em uma pessoa, mas o homem levantou e foi embora sem que percebêssemos. E teve outras coisas que os policiais também combinaram de falar entre eles. Eu nunca acreditava em lobisomem, mas nunca esperava que a minha primeira experiência seria com um cane do inferno. A minha amiga nem toca no assunto até hoje, pois ela tem pavor. Boa noite. Olá, Rafael. Boa noite. Eu me chamo Alexandre e moro em Suzano, no interior paulista. Quando eu tinha 17 anos, estava sozinho em casa na noite em que experimentei maconha pela primeira vez. Coincidentemente, foi também a noite em que vivi o momento mais assustador da minha vida, e era meados de dezembro, durante uma tempestade de chuva intensa. Eu estava no meu quarto assistindo Bad Moon, ou Lua Negra, um filme de lobisomem dos anos 90. A minha preocupação era tentar inalar corretamente sem tossir, e acho que passei cerca de meia hora esperando a fumaça do cachimbo, mas não sabia dizer se estava sentindo algum efeito. Continuei por mais uns 10 minutos,
até finalmente senti algo diferente. Era uma sensação nova, difícil de descrever. Na época, o ambiente ao meu redor parecia mais tranquilo e eu me sentia mais atento aos detalhes, ou talvez menos atento. Eu não conseguia definir direito. E tudo o que eu sabia era que me sentia diferente. Eu fiquei animado e quis continuar. Então, de repente, eu tive a impressão de ouvir um barulho vindo do andar de baixo. E Zeus, o pastor alemão que criávamos, estava latindo freneticamente do canil. Eu silenciei a TV e escutei com atenção. Parecia um som de passos em volta da casa. O meu coração disparou ao pensar que poderia ser os meus pais ou meu irmão que saiu para jogar videogame com o vizinho da sua idade. Pois eu não sabia se estava muito louco ou se o cheiro de fumaça tinha se espalhado pela casa. Eu caminhei até a porta e olhei pelo olho mágico, esperando ver um rosto familiar. Mas em vez disso, eu avistei o mesmo lobisomem do filme Bad Moon. Ele era muito grande e peludo, com pelos amarronzados e meio acinzentado, focinho grande e longas presas. Para explicar melhor, o bairro em que morávamos na época, haviam poucos vizinhos e as ruas eram de terra com muitas matas em volta. As casas ficam a cerca de 200 metros umas das outras, e em uma noite chuvosa e escura como aquela, ver um lobisomem andando na minha varanda foi o suficiente para me fazer congelar. Instintivamente, eu apaguei todas as luzes e fingi não estar em casa. Continuei observando pelo olho mágico, enquanto a coisa caminhava em direção ao mato, e parecia que Zeus havia espantado a criatura. Eu não abriria mais a porta, então subi de volta para o meu quarto e fechei a porta atrás de mim. De certa forma, cheguei a cogitar que estava doidão pelo baseado, porque era o mesmo lobisomem do filme que, se não me engano, passava no Cine Corujão, na Band, antes do Cine Privé. O tempo passou enquanto eu continuava fumando e começando a me acostumar com os efeitos e sentindo a minha mente viajar. E foi neste momento que um barulho alto me tirou do transe. Algo tinha atingido a minha janela lá embaixo. O meu corpo reagiu imediatamente, o meu coração disparou e a minha respiração ficou irregular. Parecia uma pedra que havia sido arremessada contra o vidro. Eu apaguei a TV, mergulhando o quarto na escuridão total. Então fui até as escadas olhar e vi aquela criatura enorme na sala da minha casa. Ele olhou instantaneamente para mim. Olhei para o baseado e pensei: essa aqui é da boa. Essa era a lógica que eu tentei me convencer a acreditar. No entanto, estar sob o efeito da maconha só me deixou mais paranoico. Mas a coisa soltou um urro, exatamente como no filme, e veio correndo atrás de mim pelas escadas. Eu entrei no quarto dos meus pais e me tranquei lá. Eu lembro-me que o meu pai tem uma arma em casa, pois ele é policial. E achar a arma foi até fácil, e o difícil foi achar as munições. A criatura batia na porta com muita força, que chegou a quebrar a porta. Parecia que eu estava vivendo o filme. Por fim, eu achei as munições dentro da gaveta de calcinhas da minha mãe, e enquanto municiava a arma, a coisa arrombou a porta e me deu uma patada, me derrubando e fazendo um corte nas minhas costas. A arma caiu embaixo da cama, e nesse momento meu irmão chegou. O lobisomem virou a atenção para ele, o agarrando pelo pescoço. Eu peguei a arma e fui colocando as munições, e Zeus, de alguma forma, ele saiu do canil e atacou a besta. Foi uma luta intensa entre o lobisomem e o meu pastor alemão, e quando carreguei a arma, eu disparei 6 vezes contra a criatura.
e muitos aqui até já sabem o que aconteceu depois. A criatura cambaleou em sentido da janela. Zeus se levantou, pois estava muito ferido, e eu gritei: "Pega ele, Thor!" Eu não sei porquê, mas chamei o meu cachorro de Thor, o mesmo nome do cachorro do filme. Porém, eu nem tinha visto o filme todo ainda. Zeus pulou em cima do lobisomem e os dois caíram da janela do segundo andar até o chão. E pelo visto, eu tinha descoberto que a maconha era mais eficaz para me fazer dormir do que qualquer outro remédio, pois logo após esse episódio, me deu um sono impossível de controlar e caí já apagado. Acordei no outro dia bem cedo, em minha cama, e tudo me veio à mente. E a casa, que antes estava toda destruída, estava tudo no seu devido lugar, exceto a janela da sala que estava quebrada. Mas os meus pais disseram que durante a tempestade, um galho se soltou da árvore da frente, caindo na janela a estraçalhando. Eu falei com os meus pais que foi um lobisomem e eles se entreolharam. Então falei para o meu irmão que ele também viu, mas o meu irmão apenas riu de mim, pois segundo ele e os meus pais, todos chegaram juntos. E como estava chovendo, o meu pai passou com o carro na casa do amigo do meu irmão para buscá-lo. Eu comecei a duvidar da minha sanidade ou do efeito daquela erva. Porém, tem dois fatos intrigantes nessa história. Os meus pais achou que eu estava de brincadeira, mas quando dei de costas e saí da cozinha, a minha mãe me chamou assustada e pediu para ver as minhas costas. E ali estavam as marcas das garras do lobisomem que estavam em minhas costas, e tudo em volta estava vermelho. Eu não comentei com meu pai sobre a arma, senão ele ficaria muito zangado, pois eu era proibido de sequer pôr a mão. Mas quando fui conferir, tudo estava no devido lugar. Entretanto, o nosso cachorro Zeus, ele havia sumido, e o meu pai disse que provavelmente ele se assustou com a tempestade e fugiu. Mas no outro dia ele voltou para casa bem machucado. A minha mãe cuidou dele e o meu pai disse que provavelmente foi briga com outros cães, pois ele estava cheio de arranhões e mordidas. Eu acho que só Zeus poderia confirmar a minha história e contar o que aconteceu de fato. Um amigo de confiança que acredita em lobisomens, ele disse que eu poderia ter me transformado em um lobisomem na hora do filme, pelo efeito da maconha e da lua cheia daquele dia. O nosso cachorro sempre foi arisco, e ele só obedecia aos meus pais, mas a partir daquele dia, ele se tornou ainda mais arisco comigo. Ele latia do nada sempre que me via, e se eu chegasse perto, ele rosnava. Talvez seja eu o lobisomem que lutou contra Zeus. Foi o que disse Juan, esse amigo de confiança. E de qualquer forma, essa foi a experiência mais assustadora da minha vida. Boa noite. Olá, Fael. O meu nome é Fabiano e sou minerador de ouro e pedras preciosas. E para quem gosta de aventuras, sabe que é um ramo que, com um pouco de sorte, você pode achar vários tipos de pedras raras aqui no Brasil, como o geodo de ametistas, opalas, granadas, vários tipos de quartzos, ouro e até mesmo diamante. No ano passado, eu fiz uma viagem com a minha esposa para uma região montanhosa na serra, onde de cara já havia encontrado um enorme geodo de quartzo. Isso vale um bom dinheiro. A minha esposa é apaixonada por estradas arborizadas, então tínhamos a combinação perfeita. Na viagem, tivemos a opção de nos hospedar em uma pousada ou alugar uma casa de madeira isolada. A segunda opção parecia a mais romântica, então escolhi essa.
Além de ser mais barata, a casa não era nada luxuosa. Apenas uma construção com 4 cômodos, um quarto para 2 pessoas, uma pequena sala de estar, uma cozinha e um banheiro. Apesar de simples, a ideia de estarmos isolados em uma casa de madeira aconchegante durante uma tempestade era incrível. No entanto, a chuva intensa estava interferindo no sinal da TV, então não havia muito o que fazer. Mas naquela noite, já estava escurecendo, mas ainda havia luz suficiente do lado de fora. Então decidi sair para fumar e gravar vídeos da tempestade para deixar de recordação do lugar. Avisei a minha esposa que voltaria em 10 minutos. Coloquei as minhas botas, vesti o casaco e saí. Assim que fechei a porta, eu percebi algo estranho. Haviam marcas de pegadas na lama, indo até a porta da casa, protegida por um pequeno beiral de madeira. O que me deixou ainda mais tenso foi notar que as pegadas se dobravam no mesmo ponto, indicando que o que quer que fosse chegou até ali e depois voltou pelo mesmo caminho. Isso me arrepiou, mas eu preferi não assustar a minha esposa com isso, e movido pela curiosidade, eu decidi seguir as pegadas que levavam para o lado direito da casa. E logo percebi que elas iam até a janela do nosso quarto. O meu coração gelou de medo. Olhei pela janela e vi a minha esposa sentada na cama, usando seu tablet. Ela me notou e acenou para mim. E mesmo assustado, eu continuei seguindo as pegadas ao redor da casa até chegar à outra lateral, onde ficava a janela da sala de estar. Alguém esteve nos observando, mas há quanto tempo? Fiquei parado por 1 minuto tentando decidir se deveria seguir aquelas pegadas ou não, e contra o bom senso, eu continuei. Agora, elas seguiam para longe da casa, pelo formato de pés de 6 dedos, e percebi que estava seguindo a direção que essa coisa se afastaria da casa. As pegadas levavam para uma área de árvores, e foi então que o vi. Um menino com cabelos vermelhos. Não era fogo, era só vermelho mesmo. Ele estava virado de frente para uma árvore, inclinado levemente para frente, olhando para o chão. E quando percebi os seus pés, eles eram virados para trás. Ele estava completamente imóvel e eu conseguia ver a chuva escorrendo pelo cabelo e pelos ombros dele. Então, eu cometi o erro de chamá-lo. Ei, garoto, está tudo bem aí? No mesmo instante, o seu cabelo se tornou um vermelho mais intenso, como uma fogueira. Ele deu um rosnado e mostrou as suas presas longas. E daí, ele pulou do chão até uma árvore bem alta e emitiu um grito pavoroso que fez o meu corpo paralisar. Eu me escondi atrás de uma árvore e congelei no lugar, prendendo a respiração para não fazer barulho. Comecei a recuar, sem tirar os olhos das árvores. Eu precisava sair dali sem chamar atenção, e quando já estava a uma distância segura, eu corri de volta para casa. Entrei apressado, batendo a porta com força. A minha esposa veio correndo para ver o que tinha acontecido, e pela expressão do meu rosto, ela soube que algo estava errado e me pressionou até que eu contasse tudo o que eu vi. E assim que terminei, ela começou a arrumar as nossas coisas, insistindo que deveríamos ir embora imediatamente, mas eu recusei. Não receberíamos reembolso se saíssemos antes do previsto, e eu não queria perder dinheiro só porque tinha visto uma criatura que não tinha certeza se realmente vi ou era algo da minha cabeça. Ela fez questão de trancar as portas e verificar se todas as janelas estavam bem fechadas. Passamos o resto da noite pesquisando no tablet para ver que criatura era aquela. Então achei a tal criatura. Era o Curupira, e a matéria dizia o seguinte:
O Curupira é caracterizado fisicamente como um anão forte, com os pés virados para trás e cabelo de cor vermelho intenso. Os pés desse ser servem como estratégia para enganar, caso alguém tente segui-lo, e irá no sentido contrário. Ele adora fumo e adora cachaça. O Curupira tem forte personalidade e, entre os traços, o ódio por caçadores, lenhadores e qualquer outro humano que danifique a fauna e flora local. Ele atormenta os invasores, faz armadilhas e magia para que estes se percam na floresta. A lenda revela que, para escapar das suas armadilhas, a pessoa deve fazer o novelo com cipó e esconder bem a ponta, pois ele fica entretido com o novelo e a pessoa consegue fugir. Bem, era isso, e como não havia mais nada para fazer, decidimos dormir cedo. O som da chuva batendo nas janelas era relaxante e logo senti o sono chegando. Mas então, um som que não deveria estar ali, uma batida na janela do quarto. A minha esposa e eu nos entreolhamos, e ambos completamente despertos. Não havia dúvidas, alguém bateu na janela. E sem acender as luzes, eu segurei a mão dela e a levei até a sala. Não tínhamos nada ali que pudesse ser usado como arma, e a nossa única opção era fugir antes que algo pior acontecesse. Calçamos as botas e vestimos os casacos o mais rápido possível, e antes de abrirmos a porta, ouvimos outra batida, e dessa vez na janela da sala, no lado oposto ao nosso carro, e uma risada macabra. Isso nos deu a chance perfeita. Eu apertei o botão do controle, destravei o carro, e graças a Deus o motor ligou sem problemas. E assim que os faróis iluminaram a casa, eu o vi novamente. A criatura estava sentado, agachado em cima do telhado da casa, nos encarando com seus olhos vermelhos como brasa. Acelerei o carro, entrei no caminho de terra cercado por árvores e só escutava a chuva bater no carro. O caminho era reto até sair na rodovia e não tinha como errar. Mas me apavorei quando, depois de meia hora, voltamos para a pousada. Era impossível, pois seguimos reto sem virar em lugar algum. A minha esposa estava apavorada, então acelerei o carro novamente saindo dali. Pegamos a mesma estrada e desta vez prestando o dobro da atenção para ver se não entrávamos em algum desvio acidentalmente. Mas não. E aquele percurso era para chegarmos à rodovia em 30 minutos, mas se passaram incríveis 2 horas e novamente chegamos na cabana. Então eu sabia que não era um erro meu. Aquilo era magia. Me lembrei do que havia lido sobre o Curupira mais cedo. Então parei o carro, corri até a cabana, peguei o uísque e alguns cigarros e deixei na porta da cabana. Voltei para o carro, aceleramos e fomos direto para uma pousada na cidade mais próxima, e dessa vez sem erros. Passamos a noite lá, e no dia seguinte voltamos à casa de madeira apenas para pegar as nossas coisas. E adivinhem, o cigarro e o uísque não estavam mais lá. Tem quem duvida dos seres das matas, igual eu duvidava, mas quem já viu sabe que é real. Boa noite. Olá, Fael. O meu nome é Lara. Com os meus 20 anos, eu aluguei uma casa pequena perto da minha faculdade, aqui no interior de São Paulo. Então eu trabalhava de manhã e estudava à noite. E quando eu tinha 22 anos, eu comecei a sair com um cara que conheci em um aplicativo de namoro, o chamado Tinder. Se ele não mentiu sobre isso, o nome dele é Kevin. Saímos por cerca de 4 semanas, ao longo de pouco mais de um mês. No começo, as coisas pareciam normais. No primeiro encontro foi em uma cafeteria, e o nosso segundo encontro foi em um bar bem próximo do centro da cidade. Nós dois ficamos levemente alterados,
e foi um momento agradável. O nosso terceiro encontro foi em um jantar e foi aí que comecei a questionar as coisas. Questionar se eu realmente combinava com a personalidade dele ou se havia algo ligeiramente estranho sobre ele. O encontro ainda terminou com um beijo, o primeiro e único que trocamos. Então me convenci de que, como deixei ele me beijar, as coisas tinham corrido bem. E em alguns dias depois, saímos para beber novamente. No entanto, desta vez eu fui com uma mentalidade menos animada e comecei a prestar mais atenção em pequenos detalhes do comportamento dele, que percebi que ele era bem estranho. É difícil explicar exatamente o que eu quero dizer, mas algumas das maneiras dele se expressar davam uma vibe antissocial e um pouco assustadora. Ele também começou a beber muito mais nesse encontro e ficou extremamente pegajoso no bar, tentando me beijar várias vezes. Eu não sou fã de demonstrações públicas de afeto, especialmente em um bar com pessoas ao lado. Recusei educadamente as investidas dele e poucos minutos depois mencionei que estava cansada, insinuando fortemente que deveríamos ir embora. Ele pediu a conta, pagou e então pegamos os nossos casacos e saímos. No dia seguinte, ele me ligou, pediu desculpas pela noite passada e ficou tudo bem. Então, como eu não trabalhava naquele dia, o convidei para irmos ao shopping naquela tarde. Ele recusou e disse que era melhor sairmos à noite. Daí me toquei que em todo esse tempo nunca saímos durante o dia. Era só após as 18 horas. Um pouco estranho. Porém, eu não estava a fim de sair para shopping à noite. Então ele me convidou para sua casa. Eu topei e disse que chegaria às 19 horas. Dirigi até a sua casa, que ficava em um local afastado da cidade. Então achei que ele deveria morar em alguma casinha, em um bairro pouco desenvolvido. E realmente eu estava certa. O bairro quase não haviam casas, mas a casa que ele morava era completamente uma mansão. Era um casarão de 2 andares, com uma varanda enorme, piscina, 2 carros esportivos na garagem, uma sala de visita enorme e na sala de jantar havia uma enorme mesa de carvalho. Achei estranho quando perguntei quantas pessoas moravam na casa e ele disse que era somente ele e os empregados, que moravam na casa aos fundos. Me interessei por ele e ali já foi de 0 a 1000. Eu também morava sozinha, mas mal dava conta de pagar as minhas dívidas. E se eu me casasse com um cara daquele, eu estava realizada. Naturalmente, ele era muito lindo, mas o seu problema era ser pegajoso, usar roupas sociais ou esportivas e falar muito bem. E de 10 palavras que ele falava, eu mal entendia 2. A mansão era meio mórbida, então perguntei por que ele morava tão afastado da cidade. E ele disse que não curtia muito barulho, então ele prefere assim, longe dos vizinhos. Bebemos bastante e novamente ele tentou me beijar. E como eu já assisti muita novela mexicana do SBT, eu sabia que as mulheres fáceis são sempre descartadas. Então, não deixei que ele me beijasse não. Disse que eu tinha que trabalhar no dia seguinte e fui embora. Mas o convidei para ir na minha casa no dia seguinte. E novamente, ele marcou para ir após as 18 horas. Bem, para mim era tranquilo, pois era esse o horário que eu chegava do trabalho. E no dia seguinte, às 19 horas, lá estava ele. A campainha tocou e era ele. Eu abri a porta e o infeliz não entrou. Ele ficou parado na porta como uma estátua. E eu perguntei: qual o seu problema? Por que não entra? E ele respondeu: você não me convidou para entrar. Vamos, Kevin, pode entrar, sinta-se em casa. E só assim ele entrou. Eu só havia tomado um copo de vinho, porque o infeliz
só tomava vinho ou outras bebidas como bourbon. Eu não tenho dinheiro para isso. Achei que fosse mania de gente rica mesmo, mas ele passou dos limites na bebida e daí tentou me beijar. Eu não deixei. Então falei que estava na hora dele ir, mas não podia o deixar dirigir naquele estado. Então o levei até a sua casa, que fica mais ou menos 1h30 da minha casa. Chegamos em sua mansão, e agora vem a parte mais bizarra da história. Nós, mulheres, gostamos de se ver toda hora em espelhos, mas todos os espelhos da casa dele eram cobertos por um lençol branco. Eu deixei isso para lá, peguei o meu celular e tirei uma foto nossa juntos. Ele estava tão bêbado que nem percebeu, então ele deitou no sofá e dormiu. Eu andei um pouco pela casa e percebi muita coisa estranha. E na geladeira não havia comida, era só bebida e um suco avermelhado que eu achei que fosse de morango. E quando fui tomar um copo, quando provei, eu quase vomitei. Aquilo era sangue puro. Eu saí dali assustada. Decidi que não o veria mais. Fui para o meu carro que estava estacionado do outro lado da rua e comecei a dirigir devagar para casa, já que tinha bebido. Também estava extremamente alerta ao meu redor, procurando policiais. E talvez por isso, eu percebi que havia um carro atrás de mim. E depois de pelo menos 3 curvas, em um determinado semáforo, eu percebi que se parecia com o carro do Kevin. Mandei uma mensagem para ele. "Você está me seguindo?" Ele respondeu rapidamente. "Sim, só quero ter certeza de que você chegue bem em casa." Eu liguei para ele, mas ele não atendeu. E isso foi muito estranho e francamente assustador. Encostei o carro e mandei uma mensagem para ele parar de me seguir, que eu estava bem. Ele parou no meio da rua por um segundo, presumo que para ler a minha mensagem, e então dirigiu passando por mim. Ele não respondeu a mensagem. E quando cheguei em casa e já estava na minha cama, a mensagem que ele me mandou foi a seguinte: "Querida Lara, espero não ter te assustado essa noite. E desculpa por ter ficado tão bêbado. Da próxima vez, deveríamos fazer algo mais tranquilo. Tipo, um jantar na minha casa ou algo assim." Eu não respondi. Então, na manhã seguinte, ele mandou outra mensagem. Achei melhor responder antes que piorasse e eu disse: "Ei, eu adorei te conhecer, mas acho que nossas personalidades não combinam muito. Além disso, eu quero focar mais em mim. Espero que entenda." E foi aí que começaram as mensagens de raiva. A pior delas foi: "Não, eu não entendo. Você me enrolou por 4 encontros para me dizer isso?" E na noite seguinte, eu percebi que alguém havia entrado na minha casa. E era o Kevin, às 2 da manhã. Eu falei que se ele não fosse embora, eu chamaria a polícia. E na minha casa tem um espelho enorme na sala. E qual não foi a minha surpresa quando não vi o reflexo do Kevin no espelho. Era como se ele fosse invisível. Então eu gritei: "Tá repreendido em nome de Jesus. Saia da minha casa, demônio." Ele fez um rosnado com a boca, demonstrando enormes presas. Peguei o crucifixo que ficava na parede da cozinha, apontei para ele, fui orando e repreendendo todo aquele mal. Ele foi saindo de costas, rosnando e tentando me acertar com unhas enormes que pareciam garras. Notei que a sua pele empalideceu e as suas orelhas ficaram pontudas. E assim que ele saiu, eu tranquei a porta. E quando fui olhar pela janela, ele já não estava em lugar algum. Mas um lobo enorme, que nem existe aqui no Brasil, estava correndo para longe. Era tipo um husky siberiano, só que bem maior e mais assustador. E quando a polícia chegou, eu falei que ele se chamava Kevin
e mostrei a foto nossa aos policiais e adivinhem, na foto só aparecia eu abraçada com um vento. Os policiais acharam que eu estava bêbada e foram embora nervosos. Mas antes, um dos policiais me chamou no canto e disse o seguinte: Moça, você não é a primeira que relata essas coisas. Existem mulheres desaparecendo por aqui e toda suspeita aponta para esse cara, mas ele é como um fantasma. Eu vou ser mais específico, um vampiro. Eu vou deixar esse telefone aqui com você. É de um amigo de uma organização que se chama Discob. Eu tenho certeza que ele pode te ajudar. Agradeci e eles foram embora. Eu não liguei pro amigo do policial, mas guardei o número anotado. E tudo ficou em paz por 2 meses, até que em uma noite eu vi aquele mesmo lobo rodeando a minha casa. Eu procurei o número que o policial me passou, mas havia desaparecido. Na manhã seguinte, eu fui até a delegacia para falar com aquele policial, mas uma das atendentes me informaram que o mesmo havia falecido há cerca de 1 mês. Daí, eu mudei de casa e voltei para a casa da minha mãe. Aqui é um condomínio com porteiro, então me sinto muito mais segura. Será que aquele cara era realmente um vampiro do Tinder? Boa noite.